Estamos em Gálatas e vamos começar agora o estudo do capítulo 6, o último capítulo da Epístola aos Gálatas. Dê uma pausa no vídeo agora e faça a sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Então vamos lá. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Veja como Paulo começa aqui esse versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Primeira questão, a quem Paulo está se dirigindo aqui? Com certeza ele está se dirigindo aos crentes das igrejas da Galácia que ainda se mantinham fiéis. E o que ele fala para esses crentes? Ele exorta esses crentes a corrigir os outros crentes da igreja que estão pecando. Pecando como, professor? Provavelmente se deixando levar pela influência dos judaizantes e não só recebendo a doutrina judaizante, mas também se voltando contra os crentes fiéis. Nós já vimos que a igreja lá estava em clima de briga, de discórdia. Era uma verdadeira facção, porque eles estavam divididos por problemas doutrinários. Aqui o apóstolo Paulo se dirige aos crentes que ainda não foram convencidos pelos judaizantes, para que estes façam alguma coisa para impedir a destruição completa da igreja. Então ele está falando, olha, vocês que ainda são crentes fiéis, que ainda não se deixaram levar, se algum dos irmãos aí foi surpreendido em alguma falta, aí ele continua, vós que sois espirituais. Quando ele fala isso, vós que sois espirituais, ele está se referindo à pessoa que anda no Espírito, que tenta demonstrar o fruto do Espírito. Não é no sentido de considerá-los como super crentes ou algo assim, entende? Porque quando a gente fala no senso comum, fulano é espiritual, a ideia normalmente é que aquela pessoa é um super crente, é acima da média. No contexto aqui da Epístola aos Gálatas, espiritual é simplesmente aquele crente que anda no Espírito. E o que é andar no Espírito? Andar no Espírito, à luz do contexto aqui desta epístola, é demonstrar o fruto desse Espírito. Se você demonstra o fruto do Espírito na sua vida, diante dos outros, você pode ser chamado de espiritual. É essa a ideia aqui do apóstolo. Então ele está falando, vocês que demonstram o fruto do Espírito aí na igreja, vocês devem prestar atenção naqueles que foram surpreendidos em alguma falta, em algum erro. E para que eles devem prestar atenção nessas pessoas? Paulo continua, corrigiu com espírito de brandura. Por quê? Porque se não for com espírito de brandura, não vai ser bem-vindo. Preste atenção, é preciso humildade, brandura e principalmente reconhecer que você é tão passível de queda quanto aquele que você pretende corrigir. Sabia disso? Isso mesmo. Se você for corrigir alguém, você tem que ser humilde, brando e ter consciência de que você pode cair no mesmo pecado que essa pessoa caiu. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fecha aqui dizendo, e guarda-te para que não sejas também tentado. Toda vez que nós vemos pessoas caindo em pecado, em vez de assumirmos uma postura de perfeitos, de pessoas que estão acima do bem e do mal, devemos sempre pensar, tenho de me guardar para não ser tentado nessa área. Tenho que ter cuidado para não cair no mesmo pecado, porque todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Veja a importância do fruto do Espírito agora. Por quê, professor? Porque só alguém que produz o fruto do Espírito é capaz de lidar de forma adequada com esse tipo de aconselhamento a crentes rebeldes, não é verdade? Porque uma pessoa que produz o fruto do Espírito, ela
é capaz de demonstrar amor, mansidão, domínio próprio, que são 3 sabores que fazem parte do fruto do Espírito e que são muito necessários nesse tipo de aconselhamento. Paulo continua aqui no versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Carga, aqui nesse versículo, pode ser qualquer problema, qualquer coisa com a qual uma pessoa tem dificuldade de lidar. No caso aqui da Igreja da Galácia, qual era o fardo que alguns crentes estavam carregando? O fardo de ser ludibriado, enganado, convencido por falsos mestres. Isso é uma carga também, e essa carga estava sendo carregada por muitos irmãos. Esses irmãos estavam diante de uma dificuldade. Qual a dificuldade? De lidar com a heresia dos judaizantes. Eles estavam sendo convencidos por essa heresia. Esse que era o peso na vida desses irmãos. E os espirituais, quem são os espirituais mesmo? São aqueles que demonstram o fruto do Espírito, são convocados por Paulo para ajudar essas pessoas. Se eles fizessem isso, como Paulo estava mandando, eles estariam cumprindo o quê? A lei de Cristo. Professor, o que seria a lei de Cristo? Ora, a lei de Cristo só pode ser amar o próximo como a si mesmo, que foi enfatizado pelo apóstolo no capítulo 5, versículo 14. E por que ela é chamada de lei de Cristo? Porque ninguém cumpriu essa lei como Jesus. Ninguém amou o próximo como a si mesmo igual a Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo máximo, o nosso modelo para cumprir essa lei. Nós já vimos que cumprir a lei de Cristo é a responsabilidade de todos os crentes que foram salvos pela fé em Cristo. Por quê? Porque como já foram salvos, eles obedecem movidos por gratidão pela salvação e pelo amor ao Cristo que os salvou. É natural esperar de pessoas gratas a Jesus e pessoas que amam a Jesus, que elas obedeçam nosso Senhor, não é? Por isso mesmo que Jesus declarou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os observa, e os obedece, esse é o que me ama. E Paulo continua: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Antes que algum espiritual, entre aspas, né, da Igreja da Galácia se considere importante demais para dar atenção aos problemas dos crentes fracos, em dificuldades, Paulo aproveita agora para lhes dar uma lição. E por que ele faz isso? Porque toda pessoa espiritual, isto é, todo crente que demonstra o fruto do Espírito, ele corre o risco de se achar superior àqueles crentes que estão com dificuldades em alguma área. Infelizmente, isso é verdade. Toda vez que estamos muito bem na nossa vida espiritual, toda vez que nós estamos demonstrando o fruto do Espírito com regularidade, nós corremos o risco de pensarmos que somos alguma coisa. E Paulo aqui fala claramente: não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo está abrindo os olhos dos espirituais. Está dizendo para eles: embora vocês sejam espirituais, embora vocês demonstrem o fruto do Espírito, vocês não são nada. Que isso, professor? Que palavra dura é essa? Esse crente não é nada. Não é nada no sentido de que toda virtude que ele tem, que ele demonstra, todo o fruto do Espírito que ele manifesta, tudo isso se dá pela ação de Deus na vida dele, pela graça de Deus. O crente tem de ter essa consciência. Tudo de bom que há em nós vem de Deus. Não há espaço para se gabar, se gloriar de alguma coisa. Olha, meu irmão, minha irmã, essa consciência de dependência de Deus, a consciência das próprias limitações que nós temos, a consciência dos resquícios do pecado que permanecem em nossa natureza, essas consciências são essenciais para alguém espiritual ou que demonstra o fruto do Espírito. É como se eu pudesse adicionar aos sabores, não é, do fruto do Espírito a seguinte virtude, que é essencial: compreensão de que
não é nada. Então você, a partir de agora, vai somar aos sabores do fruto do Espírito a alegria, ao amor, à mansidão, ao domínio próprio, a todos os sabores do fruto do Espírito, você vai somar mais uma virtude. Qual virtude? Compreensão de que você não é nada. E assim você vai poder manifestar esse fruto adequadamente. Paulo deu aqui o seu recado. Nos veremos então na próxima aula.